Hoje nós vamos falar uma vida com propósito. Irmãos, a nossa vida tem que ter propósito. Uma vida sem propósito é uma vida destinada como um vento, que o vento leva para onde quer. Ela não tem rumo, ela não tem direção, entendeu? Um dia ela está lá, um dia ela está cá, um dia ela vai para lá, um dia ela vai para cá. Então ela não tem propósito. Ela vai conforme, diz aquele ditado, né? Conforme a dança, né? Conforme a música, na verdade. Ela anda conforme a música. Ela dança na vida dela conforme a música. E esse não é o propósito de Deus, né? Deus nos chamou verdadeiramente para isso. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, né? Nós falamos a semana passada, depois eu vou estar falando muito a respeito disso, para a gente entender melhor, com coisa mais definida, com mais precisão a respeito da palavra. Nós falamos a semana passada a respeito de disciplina, né? Quer dizer, Deus, Ele ama, Ele disciplina quem Ele ama. E para que serve a disciplina? Para trazer uma correção, para nos deixar cada dia melhor, um filho melhor, uma filha melhor, né? Uma igreja melhor, né? Uma família melhor. Então a disciplina não é para te condenar, não é para te acusar tuas falhas, porque você está errando, porque você está pecando. Não, a disciplina do Senhor é para corrigir, é te corrigir, te fazer uma mulher melhor, um homem melhor, um pai melhor, né? Um empresário melhor, um empregado melhor, né? Uma família melhor, e você ter nessa vida uma vida melhor, segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus para a nossa vida. E Deus quer que você experimente isso. Por isso que Paulo disse, transformai, lá em Romanos 12, transformai a vossa mente. Ele está falando o quê? Mude o pensamento. Aquele pensamento que você veio do mundo, que a tua vida não dava mais, mude. Agora a tua vida dá em Cristo. Aquele pensamento que você achava que você não ia ser uma mulher feliz, um homem feliz, uma família feliz, ter um trabalho feliz, ter uma vida financeira feliz, ter verdadeiramente sua vida feliz, né? Mude. Em Cristo nós somos agora uma nova criatura. Então quando ele chama de nova criatura, quer dizer, agora mudou tudo. Você está em um novo mundo, você está numa nova pessoa. Você está caminhando agora para um novo tempo, para um novo propósito. E esse propósito que é mudança, né? Quando o apóstolo Paulo diz em transformar as nossas mentes, renovar as nossas mentes, ele diz transforme, jogue tudo que era fora, tudo que te condenava, tudo que te acusava, tudo que te abatia, tudo que te humilhava, tudo que trazia que você dizia que você não ia chegar, que você não ia ser, que você não ia chegar onde você tinha que chegar. Jogue tudo isso fora, jogue a mágoa, jogue a angústia, jogue tudo para fora e busque em Cristo, porque Ele vai renovar sua mente e vai te trazer o quê? Uma nova mente. Ele vai transformar sua mente, e quando a Bíblia fala em renovação, Ele vai te trazer um novo pensamento. Agora você vai ter, como o apóstolo Paulo disse, a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? As pessoas pensam que nós vamos pegar a cabeça de Cristo e colocar, né? E vamos ter a mente dele. Não, ter a mente de Cristo, irmão, é começar a pensar como a palavra diz. Quando você torna os teus pensamentos de acordo com a palavra, por quê? Porque a palavra é Jesus. Jesus disse, eu sou a palavra. A palavra sou eu, a palavra está em mim, eu estou na palavra, eu sou a própria palavra. Do princípio ao fim, o próprio Jesus é a própria palavra. Ele diz, conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Entendeu? Então quando você está em Cristo, é essa mudança, essa renovação é isso, mudança. A palavra ela vai te renovando, ela vai te concedendo uma mente, a mente de Cristo. E você vai, por isso que a Bíblia diz, depois eu vou buscar esse capítulo, esse versículo que diz que nós somos pequenos. Você sabia que na palavra de Deus diz que nós somos pequenos deuses?
Sabe por quê? Porque quando você se torna uma nova criatura, Paulo disse que você vai ter a mente de Cristo, é justamente isso. Você vai pensar como Deus pensa. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em você é Deus. E você fica igualzinho a Ele. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus, não diz a palavra. Então, quando Paulo diz a mente de Cristo, nós vamos ter a mesma mente de Deus. De acordo com o quê? Do que nós pensamos. Então, quando você vai pensando de acordo com a palavra, você vai vivendo de acordo com a palavra, entendeu? Você vai se tornando o quê? Cada vez mais tendo a mente de Cristo. E cada vez mais você vai avançar como Deus. Autoridade, o mesmo poder, a mesma autoridade está em você, irmãos. Jesus disse, quando o discípulo disse: Senhor, aonde está o Senhor? Aonde está? Ele falou: está aqui, eu quero ver o Senhor. Quando ele disse: está aqui. Se vocês querem ver o Pai, olhem para mim. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. E nós podemos dizer para as pessoas: você quer ver Jesus? Olha para mim. Quando ele fala: mas como assim? Olha para mim. Eu era assim, eu era assim, eu era assim, eu era assim, E Jesus fez isso comigo. E Ele habita em mim. O que você precisa de Jesus? Ele está aqui hoje, disponível. Eu falei isso com o corretor. Ele falou: como eu gostaria que Jesus fizesse alguma coisa. Então, Jesus está de frente com você. O que você quer que Ele te faça? Ele olhou para mim e falou: Jesus está de frente com você aqui. O que você quer que Ele te faça? Porque, irmão, eu sou embaixador de Cristo. Eu represento Jesus. E a Bíblia diz o quê? Paulo disse o quê? Jesus em vós. Jesus em vós. Ele não disse Jesus fora de vós. Ele disse Jesus em vós, a glória e a manifestação da justiça de Deus. Então você é um embaixador de Cristo. Quando você se coloca diante de uma pessoa, é como o próprio Cristo, como Jesus disse. Da mesma forma que Jesus disse: vocês querem ver o Pai? Olhem para mim. E vocês vão ver o Pai em mim. Mas como assim, Senhor? Pelas obras que eu faço, Jesus disse. Pelas obras que eu faço, vocês vão conhecer o Pai. Os cegos estão vendo. O que Jesus disse e mandou mensagem lá para João Batista? João Batista, depois que Jesus ressuscitou, João Batista ainda não tinha visto Jesus pessoalmente. Mas Jesus mandou uma mensagem para João Batista: diz para João Batista lá que eu ressuscitei. E o que aconteceu? João Batista questionou: mas como assim? Ele ressuscitou? Diga para ele o motivo que eu ressuscitei. Diga para ele que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os doentes enfermos estão sendo curados e os mortos estão sendo ressuscitados. Essa foi a mensagem que ele mandou, para que João Batista pudesse crer que ele ressuscitou. Então, quando a pessoa questiona, diz: não, eu posso. Jesus disse. Não estou fazendo coisa da minha cabeça, irmão. Jesus disse: todo o poder foi nos dado, toda a autoridade foi nos dada. Então, nós somos um pequeno Cristo na pessoa do Espírito Santo. Um pequeno Cristo na pessoa do Espírito Santo. Que Jesus disse: farão obras maiores que eu. Agora depende do quê? De nós tomarmos a nossa posição nele. Amém? Amém. Então a nossa vida, irmãos, tem propósito. A tua vida não existe mais falta de propósito. O teu propósito agora em Cristo Jesus é isso. É caminhar nele, é andar nele. Entendeu? Para que você viva o que Ele prometeu, o que você viveria. Entendeu? E não deixar nada. Uma vida sem propósito, irmão, vento leva. Você precisa ter propósito, você precisa focar. Você precisa focar nisso. Colocar os teus olhos nisso, como o próprio Jesus disse, Olha, coloque, eu falei a semana passada, coloque os teus olhos, Lá em Hebreus diz o quê? Fixe os teus olhos no autor e consumador da sua fé. Não tire os teus olhos dele. Então fixar os olhos em Jesus é o que, irmão? É fixar os olhos na palavra. Você fixar os teus olhos na palavra.
Você fixar o teu coração na palavra e dar prioridade nisso e andar firme ali, buscando dia após dia, dia após dia, dia após dia. Isso vai produzir uma vida vitoriosa diante de tudo que você tem passado. Vamos lá em João 16. Agora vamos pregar de verdade. Era só uma introdução. Amém? Era só uma pequena introdução. João 16, versículo 33. Amém? Versículo, todos acharam? Na minha linguagem, irmãos, ela está muito simples. Eu vou mudar um pouco. A minha linguagem está muito simplificada, bem simples mesmo. Tá? Então tem várias linguagens aí. Amém? É o mesmo. João 16. Não, João 16. João 16, versículo 33. Numa linguagem mais antiga, ela está: no mundo tereis aflições, mas tenhais bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Na minha linguagem está assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Amém? Nós falamos um pouco disso, não entramos em detalhes, mas falamos um pouco disso. E eu quero enfatizar isso, irmãos. Enfatizar bem essa palavra. Por quê? Porque nós temos vivido um momento, não temos, vocês têm presenciado, né? As famílias têm vivido, no mundo nós temos vivido um tempo muito difícil, muito ódio, né? Muito, como é que se diz, divisão. Né? A gente vê muito destruição dos lares, separação. Eu estava vendo uma pesquisa agora recentemente, amado irmão, dobrou de 2019 para agora 2024, dobrou 200% a mais o número de divórcio. Lares destruídos, família destruída, filhos destruídos. Morte contra a mulher tem dobrado de dó só durante 3 anos, há 4 anos. Estava na fase de 30%, dobrou, irmãos. Mais de 200% o número de morte contra mulheres, feminicídio. Só para a gente termos ideia. Número de jovens que estão morrendo nas drogas, mutilação, suicídio. Entendeu? E como é que se diz? Em questão na vida do crime, tem dobrado, irmão. As aflições têm sido muito. Hoje nós temos vivido aflições de todo tempo, de todas as maneiras e forma. Na enfermidade, doença, vírus, né, que a gente temos visto aí, bactérias aparecendo, doenças aí aumentando cada dia mais, né? Para o infarto hoje já não é mais coisa de velho, agora está pegando os novos, está pegando todo mundo. Né? Então o mundo está debaixo de uma grande aflição, é perseguição, é pai matando filho, é filho destruindo família por causa de dinheiro, por causa disso, é marido matando esposa, a revelia aí, né? Como é que se diz? Problema financeiro, inflação alta, né? Dificuldade. Isso não é uma questão só governamental, irmão. Isso é um sinal. A Bíblia diz: olha, quando vocês começarem a ver terremoto, quando vocês começarem a ver muita guerra, quando vocês começarem a ver essas coisas, fiquem atentos. Fiquem atentos aos sinais. Então Jesus, ele está falando aqui, amado irmãos, você vê o maligno tem atuado. E a Bíblia diz o quê? Que o mundo jaz o maligno. O que é a palavra-chave? O mundo está governado pelo maligno.
Então o diabo, ele deita e rola do jeito que ele quiser. A salvação do mundo está somente em Jesus. Quando você aceita Jesus, você vai para Cristo, o Senhor garante a tua vida aqui. Ela pode vir aflição, é isso que as pessoas às vezes não entendem, que é muito mal pregado. As pessoas acham que depois que ela aceita Jesus, acaba tudo. Não, não acaba tudo. O gigante continua, as aflições continuam, as perseguições continuam. É isso que Jesus está falando na palavra. O diabo continua sendo o diabo, por crente ou por não crente, entendeu? Como é que se diz? As desavenças continuam, as tribulações continuam, a diversidade continua, os problemas continuam, o gigante continua, as perseguições continuam. A diferença é, para quem está em Cristo, é guardado. Ele te dá o quê? Poder. Senão não precisava. Senão não precisava Deus dar autoridade nem poder para nós, né? Não precisava nada disso. E nem precisava de Salvador. Se o mundo fosse para viver mar de rosa, quando você aceitasse Jesus, era só Jesus falar que aceitou Jesus e pronto, a vida já está mar de rosa. Mas não é assim. Jesus está falando, olha, eu venci. Jesus está falando, e eu garanto, eu venci o mundo. Eu venci a perseguição, eu venci a morte, eu venci a injúria, eu venci a inveja, eu venci tudo e todas as coisas, todo tipo de tribulação neste mundo, eu venci, e Ele está garantido, e vós também vencerão. Agora, por que nós venceremos? Porque nós estamos em Cristo. Então, o que muda quando você não é cristão e quando você é cristão? O que muda é o seguinte, que quando você é cristão, você tem um Senhor do teu lado. Quando a morte vir, Ele sabe se não é hora de você morrer. Ele sabe como parar a morte. Ele vai dizer, olha, o teu tempo não é chegado. E Ele não vai permitir. Quando vem a tribulação, quando vem a divergência nos lares, quando a família está sendo atingida e são cristãos, o que acontece? Ele sabe lidar com aquele problema. Ele sabe lidar com aquela situação. E esse é o papel do cristão. É saber lidar com as aflições deste mundo. É saber derrubar o gigante. É saber vencer as diversidades. O problema muitas vezes é que muitas vezes vendem um evangelho, pregam um evangelho, que depois que você aceitar Jesus, depois que você batizar nas águas, depois que você ser batizado com o Espírito Santo, depois que você frequentar uma igreja, você vai estar livre de tudo. É mentira. É mentira. Porque não foi isso que aconteceu. A igreja primitiva foi um exemplo de igreja para nós. Jesus ressuscitou e a igreja continuou sobre perseguições, prisões, morte, né? Então por que Deus não livrou então, já que não era para permitir a morte, por que Deus não livrou Pedro de ser crucificado de cabeça para baixo? Não, irmãos. A Bíblia diz que Ele te livra na circunstância. Só que existe um segredo das nossas aflições. Enquanto o mundo permanece, enquanto o ímpio ele permanece na sua aflição, na nossa aflição, na nossa tribulação, nós estamos sendo transformados. A nossa aflição é diferente. As nossas aflições, ela produz maturidade. Ela produz mudança, ela nos leva a uma vida de transformação. É que nem uma borboleta, ela muda, ela vai modificando, ela vai modificando, ela vai modificando. Então a nossa tribulação, ela é passageira. E é um outro segundo princípio, ela é passageira na nossa vida. Para o mundo não. Aquele que não está em Cristo vai viver numa eterna tribulação. Enquanto ele não aceitar Jesus, enquanto ele não ir para Cristo,
Entendeu? Ele vai viver uma eterna tribulação, de tormento, de luta, de batalha, e nunca, muitas vezes, vai viver o resultado. Nós não. Nós vamos passar pela mesma tribulação, só que essa tribulação em nós vai nos produzir mudança. Por quê? Porque o Senhor está conosco e Ele vai nos tirar dessa tribulação. Amém? E nós vamos ter um momento de paz. Mas a tribulação vai acabar, irmão. Irmão, tribulação, o mundo jaz o maligno. Nós só vai acabar a nossa luta, as nossas diversidades, as tribulações só vão acabar quando Jesus voltar. Quando Jesus vir buscar a igreja e arrebatar a igreja de uma vez por todas e levar para o céu, acabou nossas tribulações. Amém? Amém. Mas enquanto isso, vai continuar. Ela é momentânea, ela vai passar, você vai adquirir uma maturidade para quê? Para quando vir novas tribulações, você está o quê? Preparado. Você está mais madura. Não é assim? Quando você casou novinha, você não tinha uma cabeça? O que fez o casamento com você? Querendo ou não querendo, levou você ao quê? Levou o homem, levou a mulher a fazer o quê? A fazer o quê? A amadurecer. Foi difícil? Foi fácil? O convívio? Quem falar que é fácil é mentira. É complicado. Mas está te levando ao quê? Está levando ao homem ser mais maduro, está levando o homem ser mais responsável, está levando a mulher ser mais madura, está levando a mulher ser mais responsável, e assim ela vai crescendo. Chega uma hora que esse casamento começa a dar certo. Por quê? Porque agora são dois maduros. Foram dois que passaram pelo processo, entenderam o processo, focaram no propósito. Qual era o propósito? Quando você casa para divorciar? Alguém casa aqui já pensando em divórcio e separação? Não. Ninguém casa para isso. Acontece com qualquer um. Entendeu? Mas ninguém, na hora de casar, vai chegar para o padre ou para o pastor: aceita casar com a sua esposa? Sim. Mas até daqui 2 anos, pastor. Daqui 2 anos, padre. Como assim? Porque daqui 2 anos eu vou me separar. É assim? O padre fala: estou fora, não vou fazer esse casamento não. O pastor vai falar: estou fora, não vou fazer esse casamento. Você já está pensando em separar, meu amigo? Ninguém quer ser cúmplice, não é assim? Então ninguém casa para isso. Acontece. Por que acontece? Por causa disso. As tribulações vêm, entendeu? As guerras vêm. Você não era de dividir, agora você tem que dividir. Então é duro você dividir. Entendeu? Antigamente você não cedia espaço, o espaço era todo para você, você tinha uma cama só para você, né? Agora você tem que dividir o espaço. Você fala: caramba, antigamente eu dormia assim, né? As pernas para o alto, mão para o outro, dormia à vontade, meu lençol era todo bagunçado, minhas coisas eram tudo. Agora eu casei, filha. Tem que mudar. Agora por quê, irmão? Isso está te fez mal? Não. Te fez mal porque se você pensou que isso fosse mal. Mas se você pensar que o teu propósito do casamento é viver um casamento bem sucedido, o que você tem? Você tem um propósito. E você vai fazer o quê? Vai lutar por ele. Você vai fazer de tudo para ver o teu marido abençoado. O homem que tem propósito no casamento, ele vai fazer de tudo para que o seu casamento dê certo. Ele tem um propósito porque ele casou. Agora, quando você não tem propósito, você casa só por casar, por interesses, ou por alguma coisa parecida, interesse físico, ou interesse financeiro, ou interesse de qualquer outra coisa, não tem sustentação. Por quê? Porque você não consegue perseverar sem amor. Quando você tem amor, você persevera. Quando você tem propósito, você corre atrás do teu propósito. Lembra quando eu preguei aqui a semana passada? Um atleta, ele tem que ter o quê?
Tem que ter um pódio, senão não compensa ele ser atleta. Ele tem que ter um pódio, ele tem que ter um troféu. E o objetivo dele qual que é? O pódio e o troféu. Principalmente em primeiro lugar ele quer chegar. Só que ele sabe o que ele tem que fazer para chegar lá. Ele sabe que a caminhada é problemática. Sabe que a caminhada é dura. Mas o alvo dele, o sonho dele, o propósito dele é maior do que a dor dele. É isso que nós temos que descobrir, esse segredo em nós. Fazer o nosso propósito maior do que a nossa dor. Maior do que a nossa fraqueza. Maior do que a nossa desistência. Tem que ser maior. Se o teu propósito, se não tiver propósito na vida, irmão, o vento vai te levar. Para você é aquela vida, sabe aquela vida? Deixa a vida me levar. Tá? Aquela coisa. A vida vai levando. Agora, aonde você vai chegar, ninguém sabe. Qual vai ser o futuro do teu casamento, da tua vida, ninguém sabe. Então não pode, amado irmão. Nós temos um Senhor que governa a nossa vida. Chama-se Jesus. Ele veio para governar a nossa vida. Ele falou: meu reino chegou a vós, está no meio de vós, está dentro de vós, e eu estou com vocês para governar a vida de vocês e ensinar. O que ele disse? Eu vou para o meu Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Não deixarei vocês órfãos. Enviarei o meu Espírito Santo para quê? Para governar vocês, ensinar vocês a verdade, instruir vocês, capacitar vocês, fortalecer vocês, entendeu? E levar vocês a ser mais do que? Mais do que vencedor. Lá em 1 João 4 ele diz o quê? Maior é o que está em mim, né? 1 João capítulo 3, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Então ele vai governar você, ele está governando você na circunstância. Ele está governando você. Eu quero te trazer uma boa notícia nessa manhã. A tua tribulação, ela é momentânea. Renova a tua mente hoje. Chega em casa, faz uma reflexão do teu sonho. Não abre mão não, traz ele de volta para você. Sabe aquele sonho? Sabe aquela promessa que Deus deu do princípio? Ia te tornar uma mulher, ia tornar uma família, ia te fazer feliz, ia converter teus filhos. Traga ele de volta para a tua mente. Alimente a tua mente novamente com ele. Alimente o teu coração com ele. Ele é a tua esperança, a tua perspectiva, e foque nele novamente. Não deixe ele aí não, ó. Ao vento levou não. Traga ele de volta, Senhor, em nome de Jesus. Me perdoa por ter abandonado o meu sonho, me perdoa por ter me abandonado o propósito que o Senhor tem na minha vida, de eu ser uma mulher abençoada, de eu prosperar, de eu viver, de ser feliz, de caminhar, de conquistar. Peça perdão para Deus. Se você verdadeiramente achou que a vida ia ser fácil, peça perdão para Deus. Oh Deus, me perdoa, eu pensei que as coisas iam ser muito facinho para mim, mas não é, me perdoa, pois então me ajuda eu viver o propósito para o qual o Senhor disse. Viver para o teu propósito, aquele propósito que o Senhor projetou dentro de mim, de ser um casamento feliz, de ter filhos felizes, de ter uma vida vitoriosa. Você pode ter uma vida, meu irmão, vitoriosa em meio às tribulações. Essa é a diferença. Amém? Então não deixe de sonhar não. Não deixe o inimigo abortar o sonho não. Traga ele de volta. É isso que é renovar a mente. Renova sua mente de novo, novamente. Comece a pensar em ser uma mulher feliz. Comece a pensar em ser um homem feliz. Comece a pensar naquele sonho que você teve lá no início de montar um negócio, de montar uma empresa, de trabalhar por conta própria. Comece a pensar no teu casamento, um casamento feliz. Não comece a olhar para nada não. Olhe, Senhor, amado irmão, para o resultado, para o que Deus prometeu. Não olhe para a circunstância. Amém? Olhe, traga de volta, renove a sua mente. Não, Senhor, eu vou me levantar, me ajuda, eu vou me levantar, eu quero viver os meus sonhos, eu quero viver os teus
propósito, eu quero viver. E a tua palavra diz que é boa, agradável e perfeita a tua vontade. Eu quero viver isso. Me ajuda a chegar lá. Me ajuda a experimentar isso. Eu não aceito, não tenho opção. Eu não tenho opção. Fala para Deus, eu não tenho opção. Pega lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Rapidinho, 2 Coríntios 4. Não ande nessa vida sem propósito, irmãos. Eu sei que você tem um sonho, você não pode abrir mão dele. Você tem um propósito na tua vida, não abra mão dele. Não pense que a circunstância levou isso, não, em nome de Jesus não levou. Deus projetou um propósito dentro de você, o diabo não pode roubar. Só você pode atrasar o seu propósito e abortar o seu propósito. O inimigo não pode fazer isso. Só você pode fazer isso. Só você pode atrasar. Se alinhe com a vontade de Deus, irmão. Ser cristão é isso. É ter uma mente, é ter um coração, é ter um espírito alinhado com as coisas de Deus. Segundo Coríntios 4,17 diz assim: pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e dura para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. As coisas de Deus, irmão, que Deus fazer na tua vida, você vai levar para sempre. Quando você for para o céu, você vai levar tudo que Deus fez na tua vida, vai levar tudo que é eterno. Tudo que é eterno vai subir. Tudo que é perecível vai perecer. Então é momentânea. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos: persevere, seja firme, tire os teus olhos das coisas que se veem, tire os teus olhos da tribulação e coloque os teus olhos no quê? No teu propósito. Coloque os teus olhos, não, eu sou em Cristo mais que vencedor, eu tenho um alvo, eu vou prosperar sim. Em nome de Jesus, a circunstância quer ou não, o inimigo quer ou não, eu vou chegar lá, eu vou prosperar, porque o Senhor é comigo, Ele é minha força, Ele é meu rochedo, eu sou mais que vencedor, eu declaro. Você precisa, amados irmãos, ter isso aí o quê? Em ousadia, perseverar e fazer o quê? E crer, e não duvidar. Quando você crê que verdadeiramente o Senhor governa a tua vida, você começa, os teus olhos começam a enxergar de outra maneira. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando nós vivemos por fé, quando nós adquirimos a maturidade da fé, entendemos a linguagem da fé, quando nós entendemos a linguagem do que é ser um cristão, do que é viver pela fé, nós entendemos. Nós sabemos se comportar diante das tribulações e sabemos que ela é momentânea e que isso vai produzir o quê? Que o apóstolo Paulo diz: as tuas momentâneas aflições, tribulações, vai produzir, vai gerar, vai se transformar em um peso de glória. Sabe o que significa a palavra glória, irmão? Não que a gente muitas vezes fica pedindo que a glória de Deus desça aqui. A glória de Deus já desceu faz tempo. Está dentro de nós, Cristo em nós. A glória de Deus e o poder de Deus. A justiça de Deus em nós. Já temos glória. O que nós precisamos é crer nisso e deixar Deus manifestar.
quando você crê nessa palavra, que Jesus em você é a glória de Deus, quando você faz assim, ó, para louvar o Senhor, o teu espírito explode. Entendeu? Aí sim, muitas e muitas vezes você pode contagiar a igreja. Aí a glória de Deus, ela transcende, transborda sobre a igreja. Não vem mais nada do céu não, irmão. Só cai chuva do céu, viu? E de vez em quando ainda. Amém? O teu ativo, a tua chave é a fé. Quando você crê, quem está em você, Jesus que está em você, quando você crê, Ele se manifesta. Quando você crê, o Espírito de Deus se manifesta. Por quê? Porque Ele precisa cumprir a palavra. Cada palavra que você recebe, e quando você crê, cada palavra, veja o segredo, irmão. Quando você recebe uma palavra, lembra lá no princípio de Gênesis? O Espírito do Senhor estava sobre a face das águas. Ele estava em algum lugar, né? Ele estava em um lugar puro. Água significa limpeza. Ele estava lá aguardando. Aguardando o quê? A manifestação da palavra. E quando a palavra foi manifestada, o que aconteceu? Quando Deus disse haja luz, a luz aconteceu do nada? Não. O Espírito Santo manifestou a luz. Ele cumpriu a palavra de Deus. E é para isso que o Espírito Santo está em você. Quando você recebe uma palavra profética, quando você recebe a palavra, você se alimenta. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? Através da pregação. Então, quando você ouve a palavra e você crê, o Espírito Santo de Deus cata essa palavra que você recebeu, que você crê, sabe o que Ele faz? E te edifica. Ele te vivifica. E Ele vai e te edifica. E quando menos você espera, você começa a perceber que a tua fé está tomando um rumo diferente. Que você está passando a crer em coisas que você não cria. Que você está passando a fazer coisas que você não fazia. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que habita em você, Ele te leva a isso. Cada palavra, Ele cumpre. Cada palavra que você crê, Ele vai levando você a palavra se cumprir. Recebeu a palavra de luz, a luz se manifesta. Recebeu uma palavra de criação, Ele cria. Recebeu uma palavra de vida, Ele traz vida. Recebeu uma palavra de suprimento, Ele supre. O Espírito Santo de Deus está em nós, irmão, para cumprir a promessa de Deus. Não é só para fazer, só para derramar poder, não, milagre, maravilha, prodígio, não. Não é só para ouvir falar, dirigir, não. Ele está em nós para cumprir a promessa de Deus em nós, através da fé. E por isso que Paulo fala, irmãos, tenham paciência. Tenham paciência nas aflições. Tenham paciência nas tribulações. Ele está exortando a igreja, tenham paciência. Não se desespere, não largue tudo, não abandone, não olhe para trás, não olhe para a esquerda, para a direita, continue olhando para Cristo, continue firme na fé, continue crendo, não fique olhando na circunstância, creia no que Deus diz, no invisível, no que Deus está falando, no que Deus tem te prometido na palavra. Creia nisso, que isso vai manifestar uma glória de Deus na sua vida. Deus está falando o seguinte, amado irmão, que é momentâneo, que a hora, a resposta vem, a alegria vem, a paz vem, o suprimento vem, a mudança vem, a família começa a ser transformada, os filhos começam a aceitar Jesus, entendeu? O casal começa a se alinhar no propósito de Deus, começa a andar correto, as coisas começam a ter mudança, amado irmão. Então você, quando aceitou Jesus, você não está, não é uma religião, não é uma filosofia de vida. Paulo disse, o evangelho ao qual eu prego a vós, ele deixou bem claro para a igreja, para todos aqueles que ouviam ele disse, olha, eu quero deixar uma coisa bem clara. Por que Paulo disse isso? Porque já havia gente pregando o evangelho, religiosos pregando o evangelho da forma deles, vazia e só como uma religião, como uma filosofia de vida.
E Paulo disse: olha, o evangelho que eu prego a vós é diferente do que vocês têm ouvido aí. O evangelho que eu prego a vós não são palavras persuasivas, não são qualquer palavra, não é uma filosofia, não é um estilo de vida. O que eu prego a vós é o poder de Deus e salvação para os que creem. O evangelho é salvação para os que creem. Se o evangelho não está mudando a tua vida, irmãos, se Jesus não está mudando a tua vida através da pregação do evangelho, tem algo errado no que você está ouvindo. Tem algo errado no teu posicionamento. E cristianismo, amados irmãos, é um posicionamento. Se você não tomar um posicionamento, as aflições te engolem, você mesmo cristão. Vai chegar uma hora que você vai falar: ah, meu Deus, eu tenho tanto, tenho orado tanto, tenho feito tanto, mas não é de fazer tanto, irmão. Você precisa primeiro amadurecer com a fé, crer, e depois fazer. Se você fizer 10% já é o suficiente para você vencer o mundo. Se você fazer 30%, é melhor ainda. Não é pela quantidade, é pela qualidade que você se dedica a Deus. Não é pela quantidade, não é pelo número que você lê a Bíblia, é como que você lê a Bíblia, o valor que você dá na palavra de Deus, a importância que você dá na palavra de Deus. A fé, ela muda, é da maneira que você está crendo. Não é só por você crer o quê, é da maneira que você está crendo, da forma que você está crendo, é o teu comportamento, é a tua postura, é o teu posicionamento na vida cristã e no mundo espiritual. E é isso que faz o diferencial. E a gente vê isso. Como que a gente prova uma pessoa forte? É só olhando para o corpo dela? O cara é forte, né? Essa mulher é forte, né? É isso que prova que o homem ou a mulher é forte? Como que eu vou discernir? Eu vou chegar a uma conclusão que aquela mulher, que aquele homem é forte? Pelo que ele enfrentou, pelo que ele venceu, pelo que ele suportou, porque ele carregou, ele tem história. Então a gente olha para aquela mulher e diz: essa mulher é forte. Mesmo ela sendo cristã ou não, você fala, né? Mulher guerreira. Né? Eu conheço, a gente convive com muitas e muitas pessoas. Quantas vezes eu vi mulheres contando história para mim, eu falando: do quê? Se eu fosse, eu acho que eu não conseguiria chegar onde ela chegou, não. Mas mulheres fortes, por quê? Porque ela tomaram posicionamento diante da circunstância. Ela não se acovardaram, ela não abriu mão e ela lutou até o final, até ela mudar de vida. Ela não aceitou aquela vida para ela. Ela não aceitou. Amado irmão, eu conheci pessoa que ela estava com 4 filhos. O marido havia abandonado ao céu, sumiu, desapareceu. E a mulher é uma vencedora. Você tem que ver o exemplo de vida que ela é. Sabe por quê? Porque ela colocou na cabeça dela que a responsabilidade da família não é só sobre o esposo. E que ela ia vencer, que ela ia ser uma grande mulher, ela ia ter uma vida financeira abençoada, ia ter uns filhos em boa escola, ia ser uns filhos vencedores, ela ia conquistar, ela ia fazer história. Ela colocou isso como um propósito na vida dela. Eu não vou ficar aqui não, em depressão, olhando, choramingando, dizendo que Deus não olhou para mim, que Deus não me ama, que Deus não se importa comigo. Eu não vou ficar na minha casa chorando que meu marido foi embora, desapareceu e me deixou aí a ver navio. Eu não vou ficar aqui chorando não, porque eu tenho 4 filhos aí e pedindo pão para os outros, mendigando. Não, eu vou para a luta. Ela disse: pastor, eu decidi ir para a luta. Eu falei que eu vou até meus filhos estiverem bem de vida, eu vou ter uma vida diferenciada. Ela, irmão, determinou isso na vida dela. Sabe o que é isso? Propósito. Ela olhou para o propósito dela, que era ter uma vida vitoriosa, e disse: custa o que me custar. Posso morrer na batalha, mas que eu vou batalhar por isso, eu vou. Eu posso morrer na guerra,
mas que eu vou para a guerra, eu vou, e que eu vou vencer, eu vou. Sabe que isso é posicionamento, tanto do homem e da mulher. Quando você tem um posicionamento, irmão, você tem um propósito, há um vigor dentro de você, é uma coisa interessante. Até os médicos, os psicólogos, os psiquiatras hoje dizem, uma vida que não tem alvo, não tem propósito, não tem um objetivo, ela não chega a lugar nenhum. Ela é vítima de depressão, de angústia, de amargura, de lamentação, de tudo. Vai pôr a culpa em todo mundo, em Deus, no diabo, vai pôr a culpa no marido, pôr a culpa no governo, vai pôr a culpa em tudo. O homem vai ser assim, o ser humano é assim. Mas quando ele tem propósito, quando ele se liga no propósito dele e ele corre atrás do seu propósito, não tem quem pare. É isso que Paulo está dizendo. Olha, irmão, tem aflição. As aflições vêm, as tribulações estão diante de vocês, mas não parem. Continue firme, continue caminhando para o alvo de vocês, continue caminhando para o propósito da família, para o propósito da vida de vocês, continue através da fé, da perseverança, da oração, do jejum, da palavra, continue firme, que a glória de Deus vai vir de uma forma soberana na vida de vocês, a bênção vai vir, a promessa vai se cumprir na sua vida, amém? Vamos lá para finalizar, Tiago capítulo 11. E irmãos, esse tempo todo Deus falando a respeito de disciplina, falando a respeito dessas coisas, até para mim, tem sido uma maturidade, tem sido como é que se diz, um puxão de orelha. Sabe por quê? Porque nós temos muitas vezes o costume de se conformar, né? Assim, a gente ganha, vamos dar um exemplo, né? A gente tá duro, quando a gente ganha 10 continhos, né? A gente fica suave. Então nós temos a tendência muito, ou a gente se acomoda, olha como o ser humano é, ou o ser humano se acomoda na abundância, ou ele se acomoda na tribulação. Ele vai, não, mas sim para sofrer mesmo, a vida não é assim como ele está, como esse pastor está pregando, não, não, a história é outra, se ele estivesse na minha pele, ele ia ver só, que uma pele dele fosse diferente do outro. Não, o chicote que bate em um, bate no outro. Não tem, filho. Chicote que estraga em Chico e bate por cá em Francisco também, filho. Os dois dentes. Não existe não. O segredo das pessoas é como que as pessoas enxergam e enfrentam as suas tribulações, as suas lutas, as suas guerras. É isso que faz a diferença. Não é que dói mais e menos. Dói naquele também, irmão. Dói naquele que tem um foco. Dói, mas só que ele faz o quê? O alvo dele é maior. É que nem a mulher está grávida, não dói. O processo da gravidez não dói. O parto não vai doer. Agora não, porque tem um monte de, né? Nós estamos numa era moderna, né? Entendeu? Mas assim, dói. Mas o que faz ela? Ela se sujeita a tudo aquilo por causa do quê? Do filho. Não é assim? A vontade dela ter o filho é maior do que a dor, filho. Ela está ali gemendo, quando eu fui ver, eu assisti o parto da minha esposa. Eu assisti o parto da Noemi. E não teve aquela infraestrutura gigante, não. Foi lá em Minas Gerais, o doutorzinho do lado, a anestesista dali, a esposa dele, né, amor? E eu do lado da perna dela, vendo tudo. Meu Deus, eu falei, esses homens não dão valor à mulher, não. Enquanto ela estava gritando, eu estava sentindo. Enquanto ela estava gritando, enquanto ela estava ali no gemendo, entendeu? Sabe quando foi mexer nas minhas pernas?
quando eu vi o sangramento, quando eu vi o bebê do jeito que ele saiu, e aquele sangramento, eu falei, meu Deus. Aí deu uma tremidinha nas pernas. Mas eu fiquei imaginando, irmão, o sofrimento e a dor dela. Como pode daquele jeito sair uma coisa dessa? A dor. Não é terrível, mulheres? Mas e depois? Não é lindo? Depois não é maravilhoso? Quando o médico cata aquele bebê, ó, nasceu sua filha, nasceu seu filho. O que a mãe faz? Os olhos enchem de lágrimas. A alegria dentro dela transborda. Ela nem até esqueceu da dor. Esse é o segredo da nossa vitória. Deus está gerando em nós como uma gravidez, irmãos, uma hora. Tudo que Deus está prometendo, toda palavra que está entrando na sua mente, no seu coração, vai gerar, está gerando uma gravidez em você. Entendeu? Está gerando algo em você, está gerando algo. Qualquer hora, mesmo nessa dor, nessa tribulação, nessa aflição que você está vindo, foi como Paulo disse, vai nascer o peso da glória de Deus. Eu vi nesses dias o Espírito Santo falando comigo, eu quero que você ministre isso. A minha igreja ali, os meus filhos estão passando por uma aflição tremenda. Muitos estão passando por tribulações, muitos estão achando que eu esqueci dele, ou que eu não estou fazendo nada por ele. Mas assim, diz para eles que tudo isso vai passar, é momentâneo. Diz para a minha igreja, diz para os meus filhos que é momentâneo. Dá para se manifestar, irmão. Aguenta mais um pouquinho, aguenta mais essa palavra, aguenta mais um momento. Seja firme na fé, seja firme, continue perseverando, não abra mão, seja firme, seja firme, seja firme. A Bíblia diz que Deus é galardoador, Ele é recompensador, Ele vai te recompensar por todas essas tribulações. Você vai reverter essa situação, isso vai transformar essa breve tribulação, essa breve aflição, vai transformar em alegria. Deus vai trazer uma alegria imensa dentro de você, na tua vida, nos teus caminhos. A história do teu filho vai mudar, a tua vida vai mudar financeira, a tua vida espiritual vai mudar. Você vai ser uma mulher diferente para tudo, para a sua família e para todos que te rodeiam. Deus vai transformar a tua vida. A glória de Deus tem peso sobre a nossa vida. Amém? Amém. Tenha esperança e seja perseverante. Calma, muita calma, meu querido. Está chegando. A onda de bênção, de mudança está chegando. Amém? Você vai dar um passo a mais. Não vai ficar onde você está, não. Um passo a mais. O Espírito Santo falava esta manhã para mim. Eu sentado ali, o Espírito Santo falava, olha, diz na minha igreja que eles vão dar um passo a mais hoje. Eles vão andar mais um pouquinho. Com peso, com sem peso, eles vão continuar andando. Calabachou, mamãe. Jericó, Manaia, Suricó. Aleluia. Lá no versículo 2, Tiago 1. Glória a Deus. Ah, meu Deus. Tu és a esperança das nossas vidas, Senhor. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, pois quando tiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes aflige. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Isso é mais do que
Senhor, o Evangelho é boas novas. Em nome de Jesus, quando se diz boas novas, é motivo de comemorar. Nós precisamos ser essa igreja, nós precisamos se manifestar mais no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Nós precisamos interagir mais com Deus. Deus ama o filho que se manifesta, né? Que bata a palma e diga: Pai, estou feliz, que palavra maravilhosa. Era isso que eu precisava ouvir, Senhor. Hoje me trouxe esperança, hoje eu saio daqui com esperança. É isso que a palavra de Deus está trazendo aqui nesta manhã, irmão. Que você saia daqui com esperança. Deus está te levando para outro nível, Deus está te levando para um outro espaço, para outros caminhos. Em nome de Jesus, seja firme, persevere. Em nome de Jesus, tenha esperança. Saiba que Deus está trabalhando em você. Ele quer criar em você uma fé madura, uma esperança, uma perseverança madura. Em nome de Jesus, uma esperança madura, para que vocês sejam maduros, para que essas aflições que este mundo verdadeiramente propaga, irmão, não aflinja você. Você vai continuar firme. Você vai ver a palavra de Deus se cumprindo. 1000 cai da minha direita, 10.000 ao meu redor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Eu fui plantado em Ribeirão, na margem de Ribeirão de vinho. Não vão me abalar. Eu vou dar frutos, eu vou florescer, eu vou dar fruto. Eu sou como um monte de Sião que não se abalam. Não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque quem está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. As coisas precisam entrar no nosso espírito. De vez você está pedindo, perder muitas vezes tempo, que eu falo para Deus. Eu perco mais tempo, eu tenho mais tempo com Deus em buscar estrutura, em buscar sabedoria, em buscar capacidade, em buscar revestimento, pedir a Deus que me ensine a ser melhor. Eu falo para Deus: Senhor, ainda não estou bem, ainda não sou um crente que o Senhor quer, ainda não sou aquele pastor que o Senhor espera, ainda não sou aquele ministro que o Senhor ainda aprovou, mas Senhor, eu estou caminhando, eu quero chegar lá, eu quero ser um bom ministro, eu quero ser luz para este mundo, eu quero ser sal para essa terra, eu quero ser bênção, eu quero ser bom marido, eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom profissional. Senhor, eu não abro mão disso. Por quê, irmão? Porque às vezes eu buscando bênção, Deus não responde. Por quê? Porque a minha conduta está em desacordo com Ele. Adianta alguma coisa? A minha postura está no lugar errado? Eu tomando uma postura no lugar de forma errada? Como que Deus vai responder? Deus não responde. Se meu coração, a minha mente ainda está vacilando, está cheio de dúvida, meu coração está com dúvida, está com incredulidade, eu estou envolvido nas circunstâncias da vida, como é que Deus vai fazer alguma coisa? Se Ele precisa da fé, se Ele precisa que eu creia, se Ele precisa que eu seja perseverante, que Ele precisa que eu tenha esperança, se Ele precisa desses três princípios, que eu tome um posicionamento nisso, para Ele poder fazer. Senão, Ele não faz. Isso é fato, irmão. É isso que o Tiago está falando aqui. Olha, provação. A palavra aprovação não é isso que semeiam na igreja, que Deus vai te colocar de cadeira de roda, que Deus vai tirar a tua vida se você não for crente. É mentira. Deus vai matar você e seus filhos se você não voltar para Jesus. Isso é mentira. Deus vai acabar com as suas finanças, vai tirar tudo de você porque você não serve a Jesus. É mentira, irmão. Isso é profecia do diabo, filho. Cuidado, que o apóstolo Paulo nos alertou muito bem. Cuidado com as doutrinas que pregam por aí de demônios. E o apóstolo Paulo não está falando pregando lá fora, não. Pregando dentro, muitas vezes, da igreja. Dentro do corpo de Cristo, né? Facilitação, vida, né? Que você não vai ter problema,
que você não vai passar por prova nenhuma, que isso é cabeça dos antigos, da igreja antiga. Não, é bíblico. A palavra de Deus diz assim, irmão, que a nossa vida, ela tem que passar. Ó, Tiago disse, a sua fé é o quê? Vamos lá junto. A nossa fé é provada. Vamos junto. A nossa fé é provada. Sabe o que é provada? O ouro, para ver que ele é ouro, o que tem que fazer com ele? Se você pegar um negócio de ouro, uma correntinha, uma coisa de ouro, você pode cair no golpe, achar que é ouro e não é ouro, é banhado, não é assim? Para você saber que é ouro, o que você faz? Leva para o olho, não é assim? E o que o olho faz? Ou ele pinga um ácido, ou ele pinga o quê? Mete no fogo. Se continuar amarelo, né? É ouro, mas tem que passar o quê? Pelo fogo. Quando você quer provar, você não quer levar no, o que você faz? Tem outra dica que diz aí, você arranha ele, né? Rala ele, se continuar amarelo, ele é ouro, mas você tem que o quê? Ralar, e dói ralar, né? Mas é assim que o ouro é provado. Tiago está falando sobre isso, irmão. As circunstâncias, muitas vezes, essas breves tribulações, vocês têm que encarar como o ouro é provado. Vocês têm que encarar que a fé de vocês é como o ouro que é provado. Se vocês passarem por essas provações, através do quê? Da perseverança e da fé, né? Da perseverança e da esperança, que é de crer, confiar, esperar no Senhor. Se vocês for firmes, o que vai produzir? A fé, ela produz o quê? Perseverança. E perseverança produz o quê? Esperança. Entendeu? É uma coisa promovendo a outra. A fé promove perseverança, a perseverança promove esperança. Então não desista. Você está pertinho. Entendeu? De acabar certo processo. Amém? Você está pertinho para que a glória de Deus seja manifestada. Você está pertinho de as portas se abrir logo, logo. Mais um pouquinho. Você está pertinho para que as coisas mudem. Para que teu filho, teu casamento, tua família, aquilo que você tem colocado diante de Deus em oração, em intercessão, está pertinho, amados irmãos. Continue firme. Continue firme. Continue firme. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Aquele que vos prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém? Vamos ficar. Glória a Deus. Pega essas 3 palavras, irmão. Sabe o que você faz? Sabe o que eu faço? Toda vez que Deus me dá palavra, ou eu vou meditar na palavra, eu medito nela diariamente. Pego aquele 3 capítulos, medito, até ele tornar algo dentro de mim, até ele gerar o quê? A Bíblia não diz que o Evangelho vem para ouvir e não gera fé, a fé não vem para ouvir. Então eu faço o quê? Eu fico mastigando aquela palavra a semana inteira, igual sobre perseverança e sobre essas tribulações a semana inteira, mastigando, meditando, olhando para a minha vida, fazendo uma correção da minha vida, né? Trazendo para a minha vida e olhando para a circunstância, olhando para isso. Amado irmão, e a gente começa a perceber que Deus começa a te fortalecer e dizer, filho, fica firme, porque eu tenho, irmãos, eu tenho as minhas provas, eu tenho os meus propósitos, tenho as minhas momentâneas aflições e tribulações, entendeu? Mas que nós precisamos todos nós, por isso que eu falo, o chicote que está atacando você e está atacando nós também, filho. Nós temos as nossas também. Amém? Amém. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Em nome de Jesus, irmãos, fixa os teus olhos diante do Senhor. Não abandone. A glória de Deus está para ser manifestada na tua vida.
Em nome de Jesus, você está no caminho certo. Você está caminhando de forma certa. Aguenta mais um pouco. Seja firme na sua fé, seja firme, seja perseverante. Creia, tenha esperança em Cristo. Ele é a tua esperança. Em nome de Jesus, irmão. Está para vir, está para ser manifestado. A justiça de Deus está para ser feita ao teu favor. A porta está para se abrir ao teu favor. Em nome de Jesus, aquilo que você tem buscado diante de Deus, Deus te dará a resposta. Está vindo a resposta. Aguarde, não tome atitude nenhuma. Está vindo a resposta. O teu choro, Deus vai vir, Ele está vindo enxugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a tua dor, a tua angústia, o consolo está vindo, o consolo está vindo, o consolo está vindo na tua vida. Essa enfermidade vai passar, essa luta, essa breve tribulação, essa aflição que você tem tido na tua alma, no teu espírito, na tua vida, na tua mente, em nome de Jesus, amado irmão, vai passar. Deus está mandando te dizer, filho, filha, vai passar. Papai Celestial, em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra. Tu estás no governo. Nós não estamos à mercê da sorte. Nós não cremos em cavalo nem em carruagem. Nossa fé e esperança está em ti. Em nome de Jesus, o autor consumador da nossa fé. Tu és o Senhor da nossa vida. Eu sei que todas essas aflições, essas tribulações são momentâneas em nome de Jesus. Eu sei que algo está para vir na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, a tua palavra diz: o que os nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram, mas, Senhor, o que não subiu ao nosso coração, está já preparado em Cristo, Senhor, para ser manifestado ao nosso favor. E eu creio em nome de Jesus que a partir desta manhã, algo, Deus, tu, Senhor, vai trazer grande resposta. Tu vai trazer consolo. Os enfermos serão curados, os oprimidos serão livres, os cativos serão libertos. A justiça do Senhor vai se manifestar. O Senhor vai suprir as necessidades, vai abrir as portas. Em nome de Jesus, o Senhor vai apacentar. Os nossos filhos não estão perdidos. Tu vai trazer para os teus caminhos. Tu vai trazer em nome de Jesus, porque nós e a nossa casa te servimos em nome de Jesus. E a tua obra, ela é completa. Em nome de Jesus, ajuda-nos pela tua graça e pelo teu poder que opera em nós através do Espírito Santo. Ajuda-nos na fé, ajuda-nos na perseverança, ajuda em nossa esperança. Nós queremos amadurecer, nós queremos crescer, amadurecer, em nome de Jesus, Papai querido, e Senhor, a cada dia vencer, está pronto para todas as diversidades dessa vida, em nome de Jesus. Como tua palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tenhais bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, e nós venceremos também, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão soberana do Espírito Santo seja com você, igreja, hoje e por toda a eternidade. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Amém. Amém.